morador do bairro Ribeiro de Abreu. Estamos aí, na área. Danilo. Beleza, sou Danilo, sou morador aqui também do Ribeiro de Abreu há 23 anos. Passei grande parte desse tempo como uma dessas famílias, né, que estão passando por esse processo, né, de mudança que a gente vem trabalhando há muito tempo, e sou integrante do Comupra também. Né? Hoje não estou mais nessa área, mas tento colaborar com a turma com um pouco da experiência que a gente viveu durante esse processo pessoalmente. Vou aproveitar que eu vou passar, já me apresento, eu sou Ana Flávia, sou responsável pelo trabalho social da Urbel. Cléria, vou pela ordem que vai aparecendo aqui. Tudo bem. Eu sou Cléria, sou colaboradora do Comupra e tenho tentado contribuir principalmente com as ações comunitárias do bairro Ribeiro de Abreu e as suas adjacências. E é isso. Estou aqui para contribuir com o trabalho também da comunidade e essa parceria, né? Também de comunidade e prefeitura. Marina. Olá, boa noite. Sou a Marina, estou na coordenação do trabalho social, né, desse empreendimento, especificamente do Parque Auxiliar do Onça e do Parque Bacias. Aloísio. Boa noite, Aloísio Moreira, respondo atualmente pela diretoria de projetos e obras da Urbel, e estou acompanhando aí junto com a nossa equipe, né, as demandas relativas especificamente à diretoria lá. Tem uma pessoa aqui que entrou como Charles, eu não sei se é ele que está aí, Charles, ou quem entrou com esse nome. Não, boa noite, meu nome é Vanessa, sou moradora do Ribeiro de Abreu, especificamente da rua Juazeiro do Norte, moro aqui há 30 anos. Deu para ouvir? Deu sim. Obrigada. Obrigada. Margarete? Boa noite, eu sou Margarete, sou moradora da rua Dona Ambrosina, aqui no Ribeiro de Abreu também. Obrigada, Margarete. Trícia? Boa noite, meu nome é Patrícia. Boa noite. Tem mais Patrícia? Tem Trícia e tem Patrícia, mas pode ir, Patrícia. Desculpa, pode ir. Oi, Patrícia, pode falar. Me perdoa. Pode falar, Trícia, depois eu falo, tá bom? Não tem problema, não. Bom, eu sou a Trícia, sou da SIDECAP, trabalho com desapropriação e atualmente no planejamento. Agora, Patrícia, aproveitar. Me perdoa, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia, sou moradora aqui do Ribeiro de Abreu, perto do Coleginho, há 44 anos. Obrigada, Patrícia. Adriano? Meu nome é Adriano Morato, sou diretor de infraestrutura da SUDECAP, que atualmente engloba projeto e obras na área de infraestrutura. Obrigada, Adriano. Valadão? Valadão, secretário municipal de obras e infraestrutura. Obrigada. Fernanda? Boa noite, meu nome é Fernanda, sou moradora da rua São Judas Tadeu, no bairro Ribeiro de Abreu. Obrigada, Fernanda. Castilho? Boa noite a todos, é um prazer estar fazendo parte dessa reunião. Meu nome é Henrique Castilho, eu sou o superintendente da SUDECAP. Obrigado. Obrigada. Virgílio? Boa noite, pessoal. Meu nome é Virgílio, sou morador aqui do Ribeiro de Abreu há 34 anos. Obrigada, Virgílio. Thaís?
Obrigada. Ludmila. Boa noite. Moro na Areia Branca há 28 anos, aqui no Ribeiro de Abreu. Ludmila. Obrigada, Ludmila. Ana Laura. Boa noite, meu nome é Ana Laura, eu sou arquiteta e urbanista e também sou colaboradora do Comupra como voluntária do movimento. Obrigada. Cláudios. Boa noite a todos. Cláudios, estou presidente da Urbel, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte. Obrigada. Gabriel. Gabriel, quem representa é Simone Fidelis, moradora do bairro Ribeiro de Abreu, há 40 anos, e colaboradora no Comupra. Obrigada. Gleice. Gleice, vou passar para a Malu enquanto a Gleice está chegando aí. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Sou Maria Luísa, moradora do bairro Ribeiro de Abreu, colaboradora do Comupra e integrante do movimento Deixe o Onça Beber Água Limpa. É isso, Ana. Obrigada. Gleice. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gleice. Assim como a Patrícia Mariano e a Ludmila Nascimento, eu sou moradora da Rua Areia Branca, Rua Areia Branca há 40 anos, né? E apenas para ressaltar, uma rua em formato de ilha e que é fortemente atingida pelas inundações de Belo Horizonte. Obrigada, Gleice. Valadão, o senhor vai abrir. Eu vou só pedir, pessoal, para manter os microfones fechados e vocês me darem liberdade de fechar, se por um acaso alguém abrir, quando outra pessoa estiver falando, só para a gente evitar o ruído, tá? Vou só fazer essa parte chata aqui para a gente conseguir ouvir todo mundo. Ana, eu queria pedir licença. Pode falar, Cléria. Queria pedir licença antes da gente começar, que tem sido um movimento das nossas reuniões, só da gente ler alguma coisa, só para tranquilizar o coração um pouco, antes da gente começar a conversar, tudo bem? Então, é um livrinho que, na verdade, eu tiro ele na sorte e conto com as energias do que a gente precisa escutar antes de começar a conversa. Então, eu confio nele. Vou ler. Não deixe de manifestar gratidão aos membros de sua família, aos amigos e conhecidos. CAP, a questão da desapropriação, mas quando é indenização, é com a própria Urbel. E a Urbel, com a responsabilidade de tratar os parques, que hoje o Itamar chama de parque ciliar, ao invés de parque linear, né? No sentido de dar áreas de lazer, de fruição, com um impacto ambiental mais adequado aí para a região. Então, essa é a parte da Urbel, né? E a parte da SUDECAP. Nós vamos ouvir primeiro o Henrique, que é o superintendente da SUDECAP, dizendo em que fase que ele está hoje, a SUDECAP está, em conjunto com o Adriano Morato, que é o diretor de infraestrutura, e com a Trícia, que ela não falou, mas ela foi recém-nomeada pelo Henrique diretora de planejamento da SUDECAP. Então, a Trícia, ela é muito modesta, se apresentou só como uma parte do processo, mas hoje ela está empoderada com uma responsabilidade bem mais ampla, né, Trícia? E na sequência, o Cláudio vai explicar aí que fase, como é que estão os procedimentos da Urbel em relação a essa etapa que virá agora, com certeza, né? Então, e na sequência a gente vai conversando. Eu tenho já trocado ideia com o Itamar sobre esse tipo de reunião. Nós temos feito reunião do OP,
reunião de CRTT nesse formato e tem dado certo e tem permitido uma maior participação. Então, a depender do resultado, a gente pode ter aí reuniões periódicas como essa, puxadas aí pelo Urbel, para a gente ir fazendo um follow-up, um acompanhamento, né? Então, eu pediria ao Henrique para ele situar vocês em que fase que está o trabalho da SUDECAP e depois o Cláudio em que fase, o que a Urbel tem tido de preocupações, como é que é a visão da Urbel nesse pedaço. Obrigado, Valadão. Obrigado, pessoal. Valadão, Henrique, desculpa te interromper, desculpa, mas é porque era até para a gente ter feito isso antes. A gente quer saber se tem autorização de vocês para gravar essa reunião. É possível? A gente tinha até preparado, a Ana Flávia já até respondeu que o Meet ele não tem esse recurso, mas a gente tinha preparado de alguma forma para gravação. Mas tem que ter autorização de vocês. Tudo bem? Vocês acham melhor não? Então, o que a gente faz? O que vocês acham? Bom, o Henrique, eu da minha parte eu não vejo problema. O Cláudio, eu não sei o que você acha, Cláudio. Por mim, tudo bem. Não, por mim também não tem problema não. Problema não. Tá. Por mim também então, não, tá tranquilo. Ok. Pode falar? Pois não. Eu gostaria também, como moradora, de ler uma carta primeiro, que a gente pudesse passar um vídeo que foi preparado. Se eu pudesse ter essa autorização, eu gostaria de fazer isso agora no início, antes da gente entrar na discussão. Seria possível? Pode ser, Henrique? Pode ser? Então, é uma carta bem curta, que a Simone vai ler, e aí depois a gente vai passar um videozinho, que também é bem curtinho, e aí já passa direto para a sua fala, Henrique. Tudo bem? Viemos, por meio deste, solicitar um posicionamento junto à Prefeitura, SUDECAP e à Urbel, referente às várias respostas que precisamos saber aos desdobramentos de desapropriação dos moradores das áreas alagadas no bairro Ribeiro de Abreu. Já é de conhecimento de todos que, ano após ano, na época de chuva, o rio transborda, alagando várias casas, ocasionando muitas perdas materiais aos moradores da região, bem como doenças e desgastes físico e emocional. O fato é que a Prefeitura já tem um projeto para essa região, que implica a delegação de moradores. Que solicitamos nada mais é que se cumpra o cronograma já apresentado, bem como agilidade em sanar todos os problemas já conhecido por todos aqui. Precisamos de uma definição mais concreta e imediata. Quando será a próxima etapa de desapropriação? Ajuda com aluguel para famílias que já querem sair desse local, dessa área de risco. Continuidade no cronograma dos projetos já apresentados. Enfim, nada mais que pedimos do que projeto. Precisamos de pareceres imediatos para melhorar as condições de vida dos moradores que já sofrem há tantos anos com as enchentes nessa região. Agora a gente apresentar o vídeo que foi feito. Isso, quem vai apresentar é a Ana Laura. Malu, você põe o vídeo para a gente, por favor? Pode colocar. Já está na janela dessa casa, já está na rua aqui embaixo, ó. Jesus, que o Senhor acampe e nos guarde nesse momento de aflição, ó Pai. Nos proteja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Oh, meu Deus, misericórdia.
Tá. Sente o drama aí, ó. Dessa vez foi ainda mais água do que da outra vez. Isso aí. Ali, a água tá entrando ali, olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nos ajude, meu Deus. Oi, vai pra cima. Calma. Não, é complicado, porque contagem, aqueles negócios, tudo deságua aqui, ó. Contagem, aquelas áreas, tudo de contagem, deságua na Pampulha e deságua pra aqui. Aqui é a ponte de entrada do bairro Ribeiro de Abreu, né? Referência pela entrada na ponte. Aqui um lugar onde tinham várias casas, foram as primeiras famílias que saíram dentro desse processo também há anos atrás. E aqui o espaço da academia a céu aberto, né? Uma luta também do Comupra, da comunidade junto à prefeitura, para que pudesse ser ocupado esse primeiro espaço onde saíram as famílias daqui da Margem do Onça. Aqui um dos dois abrigos novos também, né? De ônibus, que a gente conseguiu com a luta também do Comupra, da comunidade, apoio do vereador Edmar Branco lá junto à BH Trans, para que a gente pudesse dar mais esse passo na ocupação aqui do espaço. O Onça logo aqui no fundo, então todo esse lugar era ocupado por casas, né? Hoje essas casas já não estão mais aqui, as famílias estão num lugar seguro e o lugar tem uma nova proposta, uma nova destinação, um novo uso pela comunidade. Então, a gente finaliza nesse vídeo, né? E diante disso, né, diante do que acabamos de ver, a comunidade, os moradores, ele vem fazer uma pergunta. Qual é o plano de ação para a retirada imediata das famílias em área de risco do Baixo Onça? Né? E essa pergunta hoje é muito importante para nós moradores. Na reunião hoje, a gente gostaria que essa pergunta fosse esclarecida para nós. Posso começar então agora? Sim. Bom, gente, imagens muito fortes realmente. A gente vê um grande problema que tem na região, mas eu queria deixar claro para vocês que o trabalho que nós estamos fazendo, apesar de estar delongando, né, é um trabalho já começado em governos anteriores, mas isso não importa para vocês, que é tudo prefeitura, mas é um trabalho que nós estamos com muita preocupação com tudo isso. A gente trabalha bastante essa região do Pampulha, do Cachoeirinho e do Onça, são muitos projetos que estão sendo executados, e
em várias conversas a gente teve com o secretário Valadão, junto também com o Cláudio, e mais toda a nossa diretoria, o Parque Ciliar do Onça, nesse caso aí, a gente fomos checando as imagens e houve uma mudança muito grande do projeto inicial que nós tínhamos, do que é existente hoje com o que tinha, do que tinha na época. Então, nós estamos fazendo novos estudos, e esses novos estudos estão andando. O Adriano Morato, que é o diretor da área de infraestrutura da SUDECAP, vai explicar bem essa parte técnica. Esses estudos estão bem avançados, e nós estamos fazendo novos estudos exatamente para poder resolver de uma maneira melhor do que estava previsto anteriormente. Com relação à parte de desapropriação e remoção, então aí o Cláudio vai estar falando um pouco a respeito desse assunto. Então, mas deixando para vocês uma certeza que nós estamos trabalhando com muita seriedade para poder dar uma solução definitiva nesse assunto, porque realmente a gente vê que os problemas estão... nós temos problemas na cidade toda, com certeza, né? Mas o problema aí nessa região é um problema muito sério. Então, aí agora eu vou pedir ao Adriano para explicar o caminho que está e eu vou interferir na conversa durante o processo, tá bom? Pode falar, Adriano. Adriano, está fechado seu microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Adriano Morato, diretor de infraestrutura da SUDECAP, onde engloba numa diretoria só, abrange tanto a concepção do projeto como a execução da obra. Isso é uma estruturação que está se passando para agilizar todos os processos de empreendimentos que a cidade necessita. Realmente é um local onde tem os pontos críticos, né? O local que vocês apresentaram as imagens fortes, e que nós temos, de alguma maneira, solucionar esse problema. Analisando o projeto existente de 2015, e estando no local com o superintendente Henrique Castilho, com o secretário Josué Valadão, identificamos que a topografia da região não condiz com aquele projeto que está para ser executado de 2015. E é lógico que na rua São João Batista, no Areia Branca, existem pontos críticos que são indiscutíveis. Adriano, é só corrigir, né? Rua São Judas Tadeu. Tadeu, desculpa, Cléria. Na rua São Judas Tadeu existem pontos críticos que têm que ser estudados, pontuais. Esses são pontos críticos. Mas toda a bacia que abrange ali o Ribeiro de Abreu, desde a Cachoeira Mostrada até a ET, lá na entrada do Paulo VI, ela tem que ser reestudada, porque em visita no local, eu volto a reiterar, existe assoreamento na margem esquerda, aí a gente fala de montante a jusante, mas vamos falar da Cachoeira em direção ao Paulo VI, a margem do lado esquerdo que está o Novo Arão Reis, existe aterros, existe assoreamento, e na margem direita, onde está o Ribeiro de Abreu, existem aterros. Então foi determinado pelo superintendente Henrique Castilho e Josué Valadão uma urgência, uma agilidade em um reestudo daquele projeto inicial, que tiraria várias famílias da região. Algumas famílias, sim, em pontos críticos, tem que ser analisada, mas outras até em conversa no local, dizendo que nunca foram atingidas, mais acima. E o propósito é fazer um estudo onde estuda a margem direita para diminuir o impacto de desapropriação nos pontos onde não são críticos, tratando não somente a situação do transbordamento do córrego, como também a situação da microdrenagem captada na região. É um bairro que tem um certo período onde não tem uma microdrenagem suficiente, onde só tem a drenagem superficial. Nós temos que estudar, né, algumas contenções na margem direita para que evite esse transbordamento do córrego, elevando o grade de uma rua existente e tratando toda a microdrenagem
que desce para o fundo de vale. O fundo de vale seria o ponto mais baixo, que é o córrego, que as casas que estão mais próximas do córrego são as mais prejudicadas, porque além do transbordamento da calha do córrego existente, com excesso de água, ela é atingida pela água que corre sobre a superfície do pavimento, que não tem acesso, não tem uma microdrenagem para ser captada. Então, o estudo que já está em orçamento para ser licitado, nós vamos tratar na maior agilidade possível, é minimizar o impacto de desapropriação, mitigar todo o risco de transbordamento do córrego, mantendo ele na calha do leito, fazer um reestudo da mancha de inundação atual, levando em consideração a topografia da região, como o assoreamento da margem esquerda, que vocês que moram aí, vocês percebem, e os aterros que tem na margem esquerda, tanto com a margem direita. Então, tecnicamente, nós estamos tratando nesse sentido. Existe uma agilidade e determinação do superintendente e do Josué Valadão, nosso secretário de Obras e Infraestrutura. E tratando, como já disse, que aí a nossa diretora de planejamento, o Cláudio, pode complementar os pontos críticos, que nem a Cléria me corrigiu, que é na rua São Judas Tadeu, e no Areia Branca. Esses são pontos críticos. Esses estão claros aí, os pontos que vocês mostraram. Se tiver alguma dúvida, eu estou aberto para alguma explicação que necessite ou que faltou. Só um resumo, então, nós vamos fazendo esse reestudo exatamente para melhorar o que estava projetado em função, inclusive, de mudanças substanciais que houveram durante esse período, em função das chuvas que vieram, então a margem mudou, o caminhamento da água mudou, então a gente precisa realmente fazer esse reestudo. É o que nós estamos fazendo, e como disse o Adriano, sempre capitaneado pelo secretário Valadão, que tem nos cobrado bastante com relação a isso, e eu como superintendente, então esse assunto realmente está priorizado dentro da SUDECAP. Bem, eu vou complementar aqui alguma ação da prefeitura, né, dentro do que foi dito aí, né, desse reestudo de projeto. Nós vamos entender algumas coisas. Nesse reestudo de projeto, situações hoje que são de risco não serão mais de risco, né, porque vão haver proteções que serão construídas e haverá, então, um bloqueio dessa inundação, como o Adriano teve descrevendo. Entretanto, existem situações que são mais críticas, né? Na área do Areia Branca, na área da rua São Judas Tadeu, vamos dizer, em especial. Havendo outras, eu não sei se no vídeo contempla, eu não consegui perceber todas as áreas, aí vocês podem até depois mandar o vídeo para a gente, que isso facilitará, porque nós estaremos fazendo, né, melhor dito, a partir de segunda-feira, uma vistoria geral desse atingimento lá. Algumas áreas, independente, assim, antes mesmo do projeto terminar, já há consenso de que são áreas que não poderão permanecer. Então, áreas ali, imediações da São Judas Tadeu, ao longo da margem ali, naquele setor ali, nós vamos fazer uma vistoria na segunda-feira, Defesa Civil, a engenharia da SUDECAP e Urbel, nós faremos uma vistoria lá no sentido de ver quais são as casas de maior atingimento lá e aquelas que, independente do desenvolvimento mais avançado do projeto, já existe um consenso entre nós de que elas não ficarão. Então, qual será a postura da prefeitura? Ela colocará essas casas numa perspectiva também de desapropriação mais cedo do que estava programado, por exemplo. Nós estamos trabalhando no Areia Branca, e uma outra possibilidade é trabalhar ali também
com a desapropriação nas áreas próximas à Rua São Judas Tadeu, a princípio. Depois, vocês mandando o vídeo, a gente pode estudar com o projeto caminhando. Nós também vamos olhando essas áreas que vocês citaram aí, que vocês mostraram. Citaram não, que aparece no vídeo, que são testemunhos, que foram testemunhadas por vocês, e aí nós poderemos, então, chegar a um consenso de que é preciso agilizar essa desapropriação. Quanto a ir para o aluguel, nós vamos estudar. Talvez nessas áreas, lá principalmente na São Judas Tadeu, exista uma necessidade mais premente da gente trabalhar alguma solução. Entretanto, nós vamos fazer uma proposição de tratamento dessas áreas e chamaremos aqueles moradores das imediações para apresentar aquilo que nós estamos pensando como proposição de solução, algumas em caráter definitivo, não só em caráter temporário, como seria, põe no aluguel. Não, nós precisamos tratar disso, algumas serão tratadas já em caráter definitivo, né? Para isso, nós devemos tratar a desapropriação de alguns lotes e algumas residências que estão lá. Então, nós vamos estar, a partir de segunda-feira, fazendo, aí apareceu aqui, né, outros nomes de rua, né, que nós também poderemos dar uma olhada lá. De toda maneira, nós não temos muito como decidir, algumas coisas nós já podemos decidir, porque nós já acumulamos, já existem dados suficientes nessa mudança de projeto, mas outras nós ainda não temos. Então, algumas pessoas que ficaram sem moradia, que tiveram casa destruída e tudo, vamos dizer, nesse primeiro momento será a nossa atenção, tá? Principalmente ali na Rua São Judas Tadeu, que a gente sabe que teve um grande atingimento, já tem casas abaixo do grade, e lá nós devemos mexer, tudo indica que o projeto vai estar mexendo no grade da rua, né, na altura que a rua vai ficar, possivelmente ela será elevada, então inviabilizará a permanência de diversas famílias ali. Já existe algumas propriedades que nós sabemos que não poderão ficar, outras ainda estarão em estudo, mas nós devemos desenvolver isso, começaremos a desenvolver essa solução já a partir de segunda-feira com a vistoria, e aí a partir da vistoria nós programaremos a desapropriação, né, o cadastro que está lá hoje no Areia Branca, nós também talvez desloquemos ele para essas áreas mais atingidas, para onde houver dado consolidado de projeto, a gente também possa começar a propor algumas soluções definitivas. Tá? Então, é isso. Para um primeiro momento, é isso. Pessoal, eu estou olhando aqui o chat, se alguém se inscreve ou tem pergunta, tem uma inscrição do Itamar, mas vou passar antes alguns comentários que estão aqui, que aí a equipe da prefeitura aí. Itamar, vou te dar a palavra daqui a pouquinho, tá? Só vou ler as outras aqui. Ludmila pergunta com relação ao cadastro da Areia Branca, começou a fazer, mas não tem certeza da remoção. Maria Luísa pergunta sobre a previsão do reestudo, previsão de término do reestudo de projeto. Patrícia coloca a mesma questão, houve cadastro dos moradores da Areia Branca, em decorrência da pandemia pararam, se tem outras datas mais específicas, e tem mais de uma pessoa pedindo informação sobre o auxílio aluguel. Areia Branca, mas com relação à Areia Branca também o problema da via, que a rua está descendo. Tem mais perguntas sobre a Areia Branca. Então, acho que a gente podia organizar com relação à Areia Branca, se tem qual o andamento dos cadastros e a previsão, e orientações com relação ao auxílio aluguel. Estou organizando aqui por assunto. Oi, Ana, você quer que eu responda sobre o cadastro da Areia Branca? Sim, por favor. Então tá. Bom, pessoal, em janeiro, houve um atraso, na verdade, no início do cronograma passado, em agosto, porque a empresa que fazia os cadastros para a gente, ela não topou um aditivo, enfim, a gente teve que contratar uma nova empresa, e essa nova empresa começou os trabalhos, a ordem de serviço foi em janeiro,
E aí começamos a fazer os 22 cadastros na Areia Branca, e já era até para ter finalizado, mas algumas casos, tinham casos de Covid confirmado, e aí a gente não conseguiu finalizar os cadastros, mas a previsão é que dentro de 30, no máximo 45 dias, os 22 cadastros da Areia Branca já vão ser finalizados, e aí o próximo passo é entre 15 e 20 dias a avaliação, e aí, depois disso, as famílias já vão ser contactadas pela equipe do jurídico para fazer a negociação, a apresentação da proposta e tudo mais. E aí, em relação à Areia Branca, é isso. Em relação aos cadastros da área da Rua São Judas Tadeu, já houve, de fato, eu vi aí no chat, né, Ana, você nem comentou, mas um cadastramento há muitos anos atrás, em 2011, 2012, que era para realização da ponte São Judas Tadeu, mas esses cadastros, até pelo decurso do prazo, eles não têm validade. Então, vai ser feito um novo cadastramento de acordo com o que for decidido na vistoria que o Cláudio mencionou, que vai ser feita aí no início da próxima semana. E aí a gente vai ter uma dimensão de quantos cadastros vão ser feitos, mas sem dúvida nenhuma a equipe já está ali disponível, mobilizada para, sendo finalizados os cadastros da Areia Branca, o próximo passo já é dar início aos cadastros aí da Rua São Judas Tadeu. Ok. Cláudio, você complementa a explicação do auxílio? O auxílio, é o seguinte, o auxílio para a área de risco, ele é restrito à favela. Tá? Isso é a lei que diz, sou eu que estou dizendo. Quanto a uma necessidade da obra, se for uma necessidade da obra, ele pode ser tratado dessa forma. Mas nós precisamos construir uma argumentação de que é para a obra, entendeu? Para a execução da obra, senão eu fico numa ilegalidade, nós ficamos numa ilegalidade. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a dar solução a partir dessa vistoria segunda-feira, que começará segunda-feira. A gente acha que ali na São Judas Tadeu, principalmente naquele lado, quando ela se aproxima mais do córrego ali, principalmente, ali é uma área que nós devemos fazer vamos dizer assim, dar prioridade para a desapropriação. Tá? Ali nós devemos dar prioridade para a desapropriação e na solução que a gente pode apresentar para as famílias, pode desenvolver o auxílio, o aluguel, Bolsa Moradia. Tá? Mas isso aí nós vamos precisar primeiro fazer a vistoria lá. Chamaremos as famílias e apresentaremos uma proposta, como sendo uma saída de reassentamento ou desapropriação da área, tá? Com as famílias lá. Mas aí vai ter que aguardar a vistoria. Então, de toda maneira, é isso. Assim, para eu aplicar o Bolsa Moradia como área de risco, a lei me diz que eu tenho que estar dentro de uma zona especial de interesse social. Se eu não estiver dentro de uma zona especial de interesse social, eu estarei fora da lei. Tá? Mas nós vamos estudar como agilizar ao máximo e como transformar isso num abrigamento de obra. Mas eu preciso ter uma argumentação e isso também vai depender um pouco do desenvolvimento dos projetos. Tá? É isso. Vou passar para o Itamar, que está inscrito. Enquanto isso, vou pedir Trícia para preparar a resposta para duas questões. Se o cadastro retorna de imediato e se o processo de negociação das remoções, né, no caso de desapropriações, só vai acontecer depois de todos os cadastros feitos. Enquanto isso, eu passo para o Itamar. Tá bom, obrigado. Ô, Cláudio, tudo tranquilo? Beleza? Cláudio, a questão é a seguinte, vamos começar por você. Antes de ser área de obra, de ser ZEIS e né, nós estamos dentro de uma área de emergência declarada pela prefeitura desde 2010. Não era declarada a área de emergência. Então, nós estamos falando de um investimento numa área de emergência. Então, justificativa para fazer isso, ela já tem desde 2010. O Ribeiro de Abreu é declarado como área de emergência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação às coisas que já estão acontecendo.
Por exemplo, famílias já saíram dessa área de emergência, tem que ficar bem claro, é área de emergência, e estão pagando aluguel, que ela não ia perder a vida lá. Então, hoje a comunidade quer uma resposta relativa a isso, de imediato, porque isso já está acontecendo desde o dia da chuva, desde o dia 7 de fevereiro. Então, a pessoa já está pagando. Então, isso eu acho que tem que ser resolvido. É uma das coisas que a gente conversou com a Ana Flávia, é uma das coisas que eu conversei também com o Josué Valadão. Esse é um ponto. O segundo ponto. O outro é o com Henrique Castilho, e coisa que a gente já tinha até comentado com o Josué Valadão também. A gente sempre falou dessa questão da microdrenagem na região do Ribeiro de Abreu. Sempre falou disso. E nunca pararam ainda, né, para nos dar uma atenção mesmo, sentar e falar assim, qual é a proposta sua? O que vocês estão enxergando? A gente enxerga o seguinte, uma microdrenagem que não agrida o rio. A luta do Comupra, a luta do movimento, a luta da comunidade é solucionar a situação do povo em risco através do rio, do respeito a ele. É ele que vai nos trazer isso. Ele que vai nos trazer essa condição. Então, primeiro, nós nem passamos perto de canalização, nós nem passamos perto de mexer no leito do rio, né? Isso aí nós nem conversamos. Mas nós poderíamos fazer uma galeria na rua Antônio Ribeiro de Abreu, paralela ao Onça. Essa galeria recolheria toda a água e jogava lá embaixo de novo, dentro do Onça. Então, isso aqui eu já conversei com alguns moradores, existe essa possibilidade, o que eu estou falando é real, pela própria configuração do bairro, do nível do bairro, e gostaria muito de deixar isso registrado e que a SUDECAP tirasse um tempo para nos ouvir a respeito disso. Se tivermos certo, beleza, vamos trabalhar nesse sentido. Se tiver errado, fala com a gente que a gente está errado e a gente para também. Mas a gente acredita que a gente descobriu um caminho. Esse encontro de hoje tem que deixar claro também uma coisa que o Danilo tem falado de uma forma muito apropriada, que não há mais como ficar esperando terminar uma coisa para começar outra. Não tem mais jeito de fazer isso. A situação hoje, tanto da Rua Areia Branca, como da Monte Oreb, como da São Judas Tadeu, se igualaram. No caso da São Judas Tadeu, até pior. Nomes de rua que pediram para a gente citar aí. A gente está falando da rua também, Rua Carmópolis, um pedaço da Rua Carmópolis, que é onde está a Escolinha da Flávia. A Rua Miramar, que é onde tem a Cris lá da Cozinha Mineira, que está aí também no vídeo, né? E o mais importante, para finalizar, é que tudo que a gente está fazendo, e agradeço muito mesmo essa oportunidade, porque isso é que está fortalecendo as demandas do povo do Ribeiro de Abreu, tem usado o diálogo. Tem usado assim, vamos ouvir, vamos conversar, vamos lá, né? Tanto que o Josué, se não tivesse tido esse aumento aí na pandemia, o Josué queria fazer esse trem presencial, né? Então, deixar isso bem claro, por exemplo, a solução do aluguel, de imediato, para essas famílias, essa coisa do ataque, não esperar uma coisa para começar outra, se a situação já está resolvida, e essa proposta de conversar com a gente sobre a microdrenagem na rua. Bom, finalizei. Deixa eu responder, Itamar. Eu já tinha ouvido falar muito de você, mas não te conhecia, a gente não se falava, né? Mas, enfim, também acho que a reunião presencial é muito melhor, mas, infelizmente, diante da pandemia, não está dando para ser. A questão da microdrenagem, como o próprio Adriano disse, está sendo estudada. Nós estamos estudando, sim. E essa proposta que você fez agora, com certeza, vamos analisar, vou verificar do que se trata. O Adriano, com certeza, anotou isso aí, e depois eu dou um retorno com relação a isso, ok? Então, eu estou te afirmando que vou verificar e vou te dar um retorno. Combinado? Ô Castilho, só para te complementar o Itamar aí, o que ele propôs aí, uma galeria
paralela ao leito natural do rio para captação da microdrenagem, isso já é uma concepção de captação de uma microdrenagem onde o rio já está afogado. O que é o rio afogado? A calha do leito do rio já não comporta mais. Então, é uma concepção da hidráulica, da hidrologia. Então, isso sim está sendo pensado, é a solução, porque o problema da região, como eu relembrei lá atrás, são dois problemas que entram em conflito no ponto mais baixo, na cota mais baixa em relação ao leito do rio, que é o transbordamento do mesmo para não comportar na própria calha, pelo assoreamento, como a microdrenagem da rua que corre por cima do grade da pista que não tem essa captação. A solução é exatamente o que Itamar falou, fazer uma captação dessa microdrenagem paralela ao leito do córrego e jogar mais à frente, onde o rio não está mais afogado, ou seja, onde a calha do próprio rio natural não esteja sobrecarregada. Tá perfeito o que Itamar falou. E podem ter certeza toda a comunidade, esse estudo está sendo feito com prioridade e antes de qualquer intervenção, foi solicitação do secretário, do superintendente, vai ser comunicado, vai ter uma conversa, um diálogo bem amplo e bem aberto com a comunidade, viu, Itamar? Vou pedir Trícia, então, para responder. Na sequência, eu passo para você, tá, Margarete? Vi sua inscrição aqui no chat. E vou organizando as outras perguntas. Tá. Ana, se eu esquecer alguma coisa, você me fala. Até reli aqui o chat e para lembrar das perguntas. Bom, gente, o cadastro da Areia Branca, ele vai ser finalizado em 30 dias. Vocês me dão mais 30 dias para fazer as avaliações. A equipe de avaliação vai atribuir preço ao cadastro que foi feito. Então, de hoje, a partir de 60 dias, o jurídico já vai começar a chamar, família por família, dessas 22 cadastros que estão sendo finalizados na Areia Branca, para já dar início às negociações, à oferta de propostas. Então, assim, eu vi que alguém perguntou, precisa esperar a finalização do projeto ou todo o cadastramento para começar as negociações? Não. À medida que os cadastros, né, que vocês permitem a entrada da equipe de cadastro na casa, a equipe de cadastro faz o levantamento de todas as benfeitorias, a área do terreno, isso vai para avaliação, o próximo passo imediato já é a negociação com o jurídico. E aí sempre as famílias elas têm a oportunidade de aceitar a oferta de indenização, né, que é proposta pelo laudo administrativo. Esse laudo é um laudo muito criterioso, né, as famílias vão ter acesso a ele de maneira integral, benfeitoria por benfeitoria é avaliada, mas a família tem direito, obviamente, de escolher receber a indenização e entregar o imóvel, né, para a prefeitura, como se fosse uma compra, uma venda, mas se ela discorda do valor que a prefeitura atribui ao imóvel, aí a gente leva essa demanda para o Poder Judiciário, onde um perito nomeado por um juiz, ele vai decidir, ele vai apontar qual que é o valor devido por aquele imóvel. Mas, assim, eu queria deixar bem claro que esse sequenciamento de procedimentos não vai ser interrompido para essas áreas que são as áreas essenciais. É óbvio que toda aquela mancha de inundação, todo aquele cronograma de 622 cadastros, aquilo realmente fica um pouco suspenso enquanto o Adriano finaliza esse estudo dele de solução, que um dos objetivos justamente é tentar diminuir esse número de desapropriações para o menor número possível. A gente quer que a solução seja dada, né, Adriano, da questão das inundações, mas sem ter que tirar tantas famílias de lá. Mas em relação à Areia Branca e à área da rua São Judas Tadeu, que vai ser objeto da vistoria, né, no início da semana, a gente já vai dando prosseguimento a esses cadastros mesmo, a gente não vai esperar não, tá? Essa foi uma determinação expressa do superintendente com a anuência do secretário Valadão, com a anuência do superintendente, para que a gente não paralisasse os serviços de
cadastro dessas áreas que são as áreas mais críticas, independentemente da revisão do projeto, tá? Então, é uma solução até atípica, isso não é normal, normalmente a gente esperaria a revisão de projeto para dar prosseguimento aos cadastros, mas considerando, né, até uma fala aí do Itamar, que as coisas não podem ficar paradas esperando as outras coisas acontecerem, essa sensibilidade do Dr. Valadão e do Henrique Castilho está presente nessa situação, para que a gente não paralise o trabalho que já foi iniciado. Patrícia, tá? Eu acho que tem uma pergunta importante, que é disso que você está falando, que é até uma pergunta agora da Patrícia, que assim, algumas residências da Areia Branca, da Rua Areia Branca, elas já passaram por esse processo que você está falando, de cadastro e medição. A pergunta é, então, os 30 dias da agora, dessas residências, elas já vão para negociação, ou o processo de negociação, ele vai todo junto, quando todo mundo passar por medição e cadastro? Cléria, os cadastros, eles são feitos por ordem de serviço. Essa ordem de serviço foram para os 22 cadastros da Areia Branca. Geralmente, a entrega dos cadernos de desapropriação são por quadros. Então, eles vão ser entregues, esses 22 é um número razoável para ser entregues daqui a 30 dias. Então, realmente, não é um por um que é entregue, não. Junta normalmente uma quadra para fechar o cadastro para ir para avaliação, tá? Aí a avaliação entre 15 e 30 dias, obviamente, quanto antes a gente conseguir, quanto antes a gente já vai chamando as famílias para apresentação dessa negociação. Eu sei que tem regime de teletrabalho, né, os advogados, a equipe técnica, mas a gente não vai deixar de atender vocês, né, ainda que não seja presencialmente, ainda que a gente descubra algumas maneiras seguras de fazer o atendimento remoto, mas para apresentar essa proposta de indenização para vocês. Então, isso deve acontecer em torno de 60 dias. Tá? E esses 60 dias começam a contar a partir de segunda-feira, é isso? Sim, seria a partir de hoje. Eu já confirmei com o gerente de cadastro, já era esses 30 dias para finalização do cadastro, já era para ser mais curto, mas algumas casas a gente não conseguiu finalizar pela questão do diagnóstico positivo de Covid em algumas delas. Aí fica fechada, né, em teoria, por 2 semanas, e aí acabou atrasando um pouco o que a gente já tinha planejado de estar finalizando o cadastro agora. Tá? Sim, e eu queria só aproveitar, e desculpa estar entrando na frente de alguém aí, mas é porque a gente tem falado da conversa e que são áreas muito críticas mesmo, tanto São Judas Tadeu quanto a Areia Branca, e que já estão no processo há mais tempo. Muitas casas da São Judas Tadeu também já foram cadastradas, elas já estão nesse processo há bem mais tempo, mas eu preciso lembrar que a gente está falando, na verdade, de 6 ruas ao todo. A gente está falando de São Judas Tadeu, Rua Etilândia, Juazeiro do Norte, Ambrosina, Areia Branca e Monte Oreb. Então, ao todo, a gente fala dessas 6 ruas e que são atingidas diretamente por essas questões das enchentes, né? E aí, esse cadastro, o que eu estou entendendo, ele vai ocupar, por enquanto, São Judas e Areia Branca. É isso, Trícia? Sim, até porque a gente tem uma limitação da equipe, né? A gente não conseguiria, mesmo se mantivesse o projeto anterior e tudo que estavam previstos de intervenção em todas essas ruas, a gente, se fosse para fazer os 622 cadastros que estavam previstos, né, no cronograma de meados do ano passado, a gente, acho que já tinha ficado claro para a comunidade desde aquela época, que a gente não consegue fazer todos de uma vez. A gente faz gradativamente por frentes, né, de serviço. A nossa expectativa é que justamente a gente comece por esses que são mais urgentes, que independem do projeto, precisam ser cadastrados de uma maneira ou de outra, porque qualquer projeto vai afetar, né, essas áreas, não tem outra solução. E que enquanto a gente está fazendo esse cadastro dessas áreas prioritárias, paralelamente o Adriano termina o estudo com a definição exata das áreas que vão realmente precisar sair, e aí a gente vai dando prosseguimento nesse trabalho de cadastro. Eu ainda preciso lembrar
que essas ruas que eu citei não são todas as pessoas que estão na mancha. Eu nem estou dizendo da mancha de inundação, que já está claro que ela vai mudar. Na verdade, assim, bem a grosso modo dizendo, na metade, porque essas 3 ruas, né, Ambrosina, Etilândia, Juazeiro do Norte e São Judas Tadeu, elas, na metade mais ou menos do quarteirão, elas passam pelas mesmas coisas, mas Areia Branca e Monte Oreb, que estão do outro lado. Elas não contemplam, se eu não estou muito enganada, essas 620 pessoas não. Elas são exatamente a urgência da desapropriação. Então, eu só quero lembrar que, assim, se a gente está dizendo, né, de São Judas Tadeu, que é muito urgente, eu repito, assim, muitas famílias já estavam no cadastro há muito tempo, mas também considerar a metade do quarteirão da Etilândia, a metade do quarteirão da Ambrosina, a metade do quarteirão da Juazeiro do Norte e da Monte Oreb, tirando a Areia Branca e São Judas, que já estão nesse escopo aí. Me desculpa, você está falando assim, é prioridade da prioridade, porque tudo é prioridade. Exatamente. A metade desses é prioridade da prioridade, exatamente isso. Entendi. Bem lembrado, Adriano. Deixa eu só complementar. A Monte Oreb, ela não entra, Adriano, na mancha de inundação, mas eu tive uma conversa com a Ana Flávia na semana passada, onde nós tivemos uma vistoria lá e vimos que realmente ela tem que ser incluída na mancha, com certeza tem que ser, tá? Mas é um trecho pequeno, não é um trecho grande não, tá? Agora, essas ruas, Dona Ambrosina, Etilândia, Juazeiro, a nossa expectativa é que a solução de engenharia que o Adriano está estudando e está pensando, que vai reduzir bastante o impacto nessas ruas, que elas são perpendiculares ao onça. Já a São Judas Tadeu, como ela tem um nível, um grade mais baixo, ela sofre mais o impacto. Então, o que o Cláudio explicou, nesse momento, nós vamos fazer aquilo, pegar essas áreas que já são visivelmente alcançadas e que, independente do estudo, serão realmente atingidas, né, e separar isso. Mas tem alguns trechos dessas 3 ruas que certamente vão ser protegidas pela solução que o Adriano vai encaminhar. Tá certo? Vamos dar prioridade em cima daquilo que hoje a gente já tem a consciência que o problema vai permanecer de qualquer forma. Tá? Gente, deixa eu só entrar aqui um minutinho. Eu já passei uma mensagem para o secretário Valadão. Bom, eu preciso de sair da reunião, vou seguir representado pela diretora Trícia, pelo diretor Adriano. É um problema particular, um problema pessoal, mas eu gostaria que vocês depois mandassem o áudio para mim, por favor, da gravação, que eu termino, depois eu discuto com eles e vou estar à disposição, tá certo? Muito obrigado a todos e desculpem, realmente eu preciso sair, tá bom? Obrigada, Henrique. Obrigada. Pessoal, eu queria passar para a Margarete, que está inscrita, vou fazer a observação aqui que todas as ruas que foram colocadas no chat eu anotei, que vão para esse estudo do Adriano como prioridade e para a vistoria. Alguém perguntou com relação ao horário da vistoria, aí eu vou pedir a equipe social nossa, que está em contato direto com vocês, para informar, porque, se não me engano, esse horário ainda vai ser acertado na segunda, né? Ô, Ana Flávia, só para ajustar, né? O cronograma da vistoria vai ser traçado pelo secretário, pelo Cláudio e pelo Castilho e o Coronel Valdir na segunda-feira, e provavelmente na segunda-feira à tarde nós vamos ter esse cronograma. Tá, e aí a gente, através da equipe social, coordenada pela Marina, que tem contato direto, a gente faz chegar a informação. Margarete, então, vou passar para você sua inscrição. Tá aí, Margarete? Acho que tá, né? Estou aqui. Eu quero só complementar o que a Cléria falou. Ela falou exatamente o que eu me inscrevi para falar, porque muito, né, estão falando na São Judas e na Areia Branca, mas a Dona Ambrosina, a Etilândia e a Juazeiro do Norte, elas estão na mesma situação, porque nós moramos todos na mesma margem do rio, porque o rio, como ele
Quando ele enche ali embaixo, ele entra por essas ruas, ele entra pela São Judas, ele invade por todos os lados. Então, como tem aí já uma proposta para, né, para uma obra para resolver o problema, o que a gente necessita, assim, de urgente? Uma solução, porque, né, a gente tinha uma expectativa de um cronograma de 6 anos atrás, hoje já tem um novo projeto, né, que ainda vai ser estudado para depois ser executado. Então, a gente está falando de muito tempo, e a gente já está, assim, numa situação que o céu escureceu, a gente já não tem mais paz, não tem mais sossego. Então, a gente precisa de algo emergencial. Já que vai ser feita essa vistoria essa semana, vai ser, né, vai passar nas ruas e tudo, isso vai ser muito bom, porque vocês vão ver a nossa realidade, e vocês vão ver o que a gente está passando aqui, o que a gente passou agora, né, nessa chuva de fevereiro, que foi uma situação muito triste, e a gente tem vivenciado isso aí a cada chuva mais forte, porque o rio hoje, ele não precisa de 100 milímetros de chuva para ele entrar para nossas casas. Qualquer chuva, ele está entrando para nossas casas. Então, a cada chuva mais grossa, nós estamos recebendo o rio na nossa casa. E isso, essas cenas que vocês viram aí no vídeo, é o mínimo. É o mínimo. Nós pegamos o mínimo, que tem muita foto que não foi salva, porque na hora do desespero, as pessoas nem pensam em fotografar. Está tentando salvar a sua vida. Então, assim, eu falei numa reunião que nós participamos anteriormente, que a nossa situação aqui, nós estamos já vivendo de forma insalubre, e nós precisamos da nossa dignidade de volta, porque é muito humilhante, a cada chuva que cai, as nossas casas são inundadas, a gente perde tudo, perde colchão, perde sofá, depois as pessoas vêm doando, isso é humilhante demais. Então, assim, a gente precisa de uma solução, assim, para nos trazer de volta dignidade. E eu encerro aqui a minha fala, mas antes eu quero fazer uma pergunta, não sei qual de vocês vai poder me responder, porque nós participamos de uma reunião em julho, e lá foi falado que aquela obra de macrodrenagem lá em cima, no São Gabriel, só poderia ser entregue após a retirada do pessoal que mora à margem do Onça. Então, eu gostaria de saber quem que pode me explicar melhor essa posição, por favor. O senhor quer que eu fale, doutor Valadão, ou o senhor explica? Sim, por favor. Olha bem, a obra, que a gente tem o nome Pacachonça, que quando todo o complexo tiver em operação, é que realmente esse volume de água vai ser necessário fazer esse novo projeto, ele é composto de 3 empreendimentos. Um canal do Onça, que nós chamamos, que tem 290 metros, que está sendo executado dentro da estação São Gabriel, né? O que está sendo executado dentro da estação São Gabriel? É um canal paralelo, que só foi feito umas paredes de diafragma, que nada mais é que umas paredes de concreto em solo natural, que você vai escavando, e após essas paredes de concreto estar pronto, que começa a escavação, nós não começamos ainda. Mesmo após começar essas escavações e o canal estiver pronto, ele vai estar a seco, e não vai estar em operação, ele não vai receber água do Pampulha nem do Cachoeirinha. Aí a segunda etapa é o empreendimento do Pampulha, córrego Pampulha, que ele compreende numa Praça das Águas, nada mais é do que um reservatório a céu aberto, que vai receber um canal paralelo para comportar o canal existente, que já não comporta mais as águas do córrego Pampulha. E essa Praça das Águas também vai comportar o córrego Cachoeirinha, que nós vamos fazer outro canal paralelo. Então, enfim, são 3 empreendimentos de grandes vultos, previsto para ser concluídos todos esses empreendimentos há 5 anos. Então, toda a operação do processo para que esses canais entrem em operação, tanto o Cachoeirinha como o Pampulha, para colocar em carga esse canal paralelo do Onça, que está sendo executado hoje, que é a etapa mais fácil da obra, ele vai estar em operação em 6 anos. Então, daqui nós temos é lógico que ninguém está... vai dar um delay
de 6 anos para que entre em operação. É um período, né, que nós temos que estudar a região de vocês, onde essa água vai chegar lá no Ribeiro de Abreu. O que é a programação do secretário e do superintendente? É que o Onça, lá o Ribeiro de Abreu, tanto Novo Arão Reis, como as ruas citadas e a região citada, que é conhecido dentro da Secretaria de Obras como Parque Ciliar do Onça, ou como Parque Linear do Onça, esteja pronto, no mínimo, 1 ano antes ou 6 meses antes desse sistema entrar em operação. Então, não existe risco técnico, não existe programação dentro da Secretaria de Obras colocar em operação todos esses empreendimentos previstos, que nem Margarete você citou, que é o Onça, o Cachoeirinha e o Pampulha em operação, antes que este empreendimento que atinge vocês diretamente esteja concluído. Não entra, não faz sentido, é você transferir problema. Nós temos que, na engenharia, a gente tem, na parte de hidráulica, de hidrologia, de macrodrenagem, nós resolvemos problema de jusante para montante. Então, na mais prática, assim, é de baixo para cima. Nós resolvemos problemas de baixo para cima. E vocês estão na extremidade. Então, a prioridade é a situação de vocês. O que realmente aconteceu, porque a situação de vocês já era para estar resolvida, é que nem a Trícia, eu estou acostumado a chamar a Trícia de doutora, porque eu via ela como advogada da desapropriação, desculpa, gente. Agora é colega gente para resolver o problema como diretora de planejamento. Mas, assim, o que viabilizou esse empreendimento de vocês para estar pronto foi realmente a quantidade de desapropriação, o volume ultrapassava o que era possível, a viabilidade econômica, e relatos que eu tive na região de moradores que nem querem sair da região e falaram que a casa dele nunca foi alagada. E em visita no local com projeto concebido em 2015, foi identificado em loco que a topografia da região não condiz mais com aquele projeto, não é mais real. Nós não estamos aqui para olhar para trás, estamos para olhar daqui para frente. Então, vai ser ágil, não vai demandar tanto mais tempo, vamos simplificar o máximo possível, resolvendo o problema de vocês, que é a inundação e alagamento dentro da residência de vocês, com o menor impacto possível na residência de vocês. Como tem muitos moradores que estão sendo impactados diretamente e estão com ansiedade de sair, existem moradores que moram na região há 20 anos e que também não querem sair, né? Que não querem sair de uma região que mora 30, 40, nunca foi atingido, e estava nas 603 imóveis em ser desapropriado. Então, o estudo tem essa finalidade, dar uma solução para não mais alagar nem inundar, né? O córrego não sair do leito natural, a microdrenagem não entrar dentro da casa de vocês, manter a raiz de vocês no local e os pontos críticos, como o Cláudio, o doutor Valadão citaram, serem solucionados. Então, vocês não precisam se preocupar, porque o sistema Pacachonças, que é Pampulha, Cachoeirinha e Onça, não vai entrar em operação enquanto o problema de vocês não for solucionado. Deixa eu passar a palavra para o Danilo. Trícia, eu vou te pedir depois só para dar uma olhada no chat, que tem algumas pessoas, eu estou na dúvida de você responder, perguntando com relação às famílias que não deixarem entrar com cadastro. Eu vi isso, Ana, posso responder rapidinho? Assim, Danilo, você me permite? A Ludmila, ela perguntou isso, né? Eu já tinha visto. Então, quem não deixa a equipe de cadastro entrar no imóvel, só tem a perder, porque quando a equipe entra no imóvel, ela vai ver qual é a esquadria, qual é o padrão de acabamento, quantos metros quadrados, quantos cômodos, isso é muito detalhado, né? Se a pessoa não deixa a equipe entrar para fazer o cadastro, esse cadastro ele vai ser concluído de uma maneira ou de outra, e ele é concluído como uma estimativa. Então, a gente pega os dados da própria prefeitura para fins de
de IPTU e tudo mais, né? O ortofoto faz uma estimativa de metros quadrados de área construída e aplica um valor. Então, é uma avaliação por estimativa mesmo. E aí, o trabalho dessa avaliação, ele não é tão criterioso quanto o trabalho, obviamente, feito por uma equipe que entra dentro de casa, que vai medir cômodo por cômodo, quantas áreas, se tem laje, se não tem, entendeu? Então, assim... O tipo de acabamento, né, Trícia? Se é revestimento cerâmico, se é porcelanato, se é textura nas paredes. Isso, então, assim, não impede a conclusão do cadastro. O cadastro vai ser concluído, mas ele vai ser concluído por estimativa. E aí não fica tão completo como um cadastro feito com a equipe que consegue entrar, que consegue medir. Mas é basicamente isso. Só um minutinho rapidinho aqui, é porque eu tenho tentado entrar em contato com alguém para estar tirando as dúvidas que os moradores têm. Só porque o Danilo está inscrito, tem como você colocar um número aí para quem a gente pode estar entrando com essas dúvidas, por favor? Vou colocar no chat aqui. Marina, você coloca, por favor, o número de atendimento da equipe? Obrigado. Danilo. Então, eu acho que grande parte, né, começando por esse último ponto, que é uma dúvida de algum desses moradores, da Areia Branca principalmente, que é o local onde o trabalho iniciou-se, mas logo em seguida parou por conta da pandemia, e aí a gente está falando de um ano atrás. Então, eu acho que grande parte dessa dificuldade, né, eu vi alguns moradores falando que é até a falta de crença mesmo, de que vai sair, de que não vai, porque a gente tinha um cronograma que foi descumprido, e aí ainda fica. Nós estamos falando da Areia Branca, que tinha um cronograma para ser cumprido de um ano para cá. Aí dentro dessa mesma área de atuação que a gente está tratando, nós estamos falando de famílias da região da São Judas Tadeu, que é de 2012, 2013. Então, vocês imaginam o que passa na cabeça dessas famílias, tá, desde 2012, com visita da SUDECAP na casa, com imóvel cadastrado, com essa proposta de saída, e a gente está em 2021 e tendo que acreditar que essas coisas vão acontecer agora. Então, tem esse tipo de dificuldade, sabe? Então, eu acho que esse atraso no cronograma, ele gerou, de novo, essa descrença, mesmo que seja um período teoricamente curto, comparado a 2012, os da Areia Branca é um período curto, né? A gente está falando de um ano que está dentro dessa coisa mais prática. Mas mesmo quando eles não viram isso acontecer, gera essa dificuldade, né? Que é o que os moradores estão relatando, as pessoas não estão acreditando que vão sair. E para nós, por exemplo, eu, enquanto Comupra, por mais que eu não participei dos últimos encontros virtuais, mas parece que não teve a presença da SUDECAP, para mim esse processo ele estava até quase que paralisado, quase que zerado. Pelo menos a nível de informação estava desnivelado no meu caso, sabe? Eu não sei como estava chegando essas informações para as pessoas, né? Para a turma em geral. E aí, quando a gente está apontando agora para um prazo de 2 meses, eu fico até satisfeito, né? Porque eu acho que é um prazo curto, se for comparar com a experiência do que eu vivi, que foi um processo muito mais longo. Então, assim, eu acho que ir para a rua para falar com esses moradores da Areia Branca, o negócio vai acontecer e nós estamos falando de um prazo de 2 meses. Então, não tem por que não deixar a gente fazer a avaliação, porque isso vai ser prejudicial para vocês. Eu acho que essa informação está chegando agora para alguns moradores da Areia Branca de uma forma um pouco mais concisa, mais concreta, e para nós também, que estamos participando dentro desse processo, está chegando de uma forma um pouco mais concreta agora, porque eu particularmente não sabia que as coisas estavam tão caminhadas assim, a ponto de daqui 2 meses estar sendo entregues as avaliações para esses moradores, sabe? Então, acho que vai ter que intensificar um pouco disso, né? Ir para campo de alguma forma, da forma como for definida, para poder falar com esses moradores. Nós estamos falando de um prazo de daqui 2 meses, a gente está colocando a decisão da vida de vocês nas suas mãos. E a escolha vai ser de vocês. Então, é um negócio que vai acontecer e vai acontecer agora, daqui 2 meses, sabe? Então, eu acho que precisa um pouco disso para poder desmistificar essa descrença de alguns moradores que não estão, talvez, recebendo a prefeitura para essa avaliação, né, dos imóveis e tal. E aí, partindo desse outro ponto do prazo de 2 meses, que é o que foi colocado, a nossa expectativa era de que a gente conseguisse fazer o trabalho para além da Areia Branca, paralelo nessas outras áreas que forem
continuadas dentro do risco alto, né? O que vai ser reestudado, que a prefeitura está garantindo que dá para esperar, beleza, a prefeitura está garantindo que dá para esperar, que não vai ter problemas, né, agravados para essas famílias, beleza. E está afirmando que os problemas que são mais graves, eles vão ser tratados. E aí, se a gente tem um prazo de 2 meses para entrega das avaliações para os moradores da Areia Branca, e já vai começar a partir de segunda-feira a ser feita uma releitura a partir dos locais que as imagens estão mostrando, a gente pode falar de nomes de ruas. Por exemplo, a microdrenagem, ela vai tratar a região da São Judas Tadeu, Etilândia, Juazeiro do Norte, Antônio Ribeiro de Abreu, Carmópolis. No vídeo mostrou a Rua Miramar, que é uma área atingida também por essa inundação, que vem aumentando, né, a cada período chuvoso, mas nós não temos condição de falar. É a prefeitura que vai ter que ir lá e apontar se ali tem famílias que têm necessidade de ser colocada como risco mais grave para ser tratada agora, ou se aquela área consegue aguardar esse novo processo. Só que o novo processo de microdrenagem não está atingindo a Rua Miramar, por exemplo, né? Estou falando só porque as áreas que a gente conhece que são de inundação, se tiver fora da microdrenagem, quem tem que apontar se ali tem famílias que tem que sair agora ou não é a própria prefeitura, né? E para essas que estão dentro da área de microdrenagem, que vai ser reestudada, mas que claramente já tem famílias que vão precisar sair agora, porque não tem obra que vai conter o risco que essas famílias estão vivendo, o que eu quero entender é se daqui 2 meses a Areia Branca está recebendo a avaliação dos imóveis, se daqui 1 mês, quando terminar o cadastro dessas famílias lá da Areia Branca, se a gente já tem condição de passar para as famílias da região da São Judas Tadeu e Juazeiro do Norte, as famílias que a prefeitura identificar que essa família realmente tem um risco que não vai, independente do processo de microdrenagem, ela vai ter que sair, se o cadastro dessas famílias, se daqui 1 mês, quando terminar o da Areia Branca, se a gente já começa nessas áreas da São Judas Tadeu também. E se a gente pode, se 2 meses está entregando as avaliações para os imóveis da Areia Branca, se a gente pode entender que daqui 2 meses a gente tem condição de entregar as avaliações desses imóveis da São Judas Tadeu, da Juazeiro do Norte, da Dona Ambrosina, que pode ter caso específico que não tem a ver com o processo talvez de inundação, mas que está dentro aí dos vídeos, da água indo na casa da pessoa, levantando móveis, sabe, passando por essa dificuldade. Então é um problema que tem como ser tratado pelo processo de microdrenagem. Aí essas indicações pessoais, as próprias famílias já estão fazendo. Ó, eu estou vivendo isso na minha casa. Lá está no quarteirão da Dona Ambrosina, então está no mais distante do Onça, por exemplo, mas está passando por um problema grave por um outro modo de risco, que não de inundação, que não o geológico, ou talvez geológico. Então, assim, esses pontos pessoais, acho que as famílias vão apontar, e aí, o que eu quero entender é se daqui 2 meses a gente tem condição de falar para essas moradias, né, para esses moradores, essas famílias, que vão ser começados, né, a ser visitados a partir de segunda-feira, que daqui 2 meses vai estar sendo entregue a avaliação dos imóveis para ela tomar a decisão da vida dela também. Então, é uma primeira dúvida, né, para a gente tratar. É para essas famílias que vão ser começadas a ser visitadas na segunda-feira, que a gente falou de criar uma alternativa para que essa família aguarde fora do período de risco até que o processo ele se conclua, né? Então, reforçando essa necessidade de um cuidado com essas famílias que algumas já não estão nem estão em casa, mas já optaram por sair mesmo para não correr esse risco. As frentes de trabalho, se não conseguir trabalhar isso paralelo, eu acho que se terminar os cadastros da Areia Branca com 1 mês e começar nas outras áreas a partir desse término da Areia Branca, é um período razoável também, que pode não ser uma frente que comece ao mesmo tempo, mas é um prazo, né, que pelo menos dentro do histórico que eu estou acostumado, seria um prazo que né, seria interessante mesmo de ser cumprido. E o outro ponto que eu queria falar é de uma visita no período chuvoso do final de 2019 para 2020, já sabendo dessa dificuldade que a gente tem na região, de alguns casos estavam mais agravados, o Josué pediu, né, um encontro, fizemos uma caminhada, até puxada pelo Branco também, e ele, tivemos lá no campo, no Novo Verão Reis, e depois, né, para visitar aquelas famílias ali daquela área ali do Novo Verão Reis, e depois descemos lá na Areia Branca também. Isso já prevendo aquela chuva histórica que houve, né, no início de 2020,
no período chuvoso de 2020, que teve toda aquela mobilização, já preocupado com o que aconteceria na Areia Branca, né? E lá eu tive a oportunidade de falar com ele de uma coisa que me preocupa bastante também, e que às vezes a gente não tomar cuidado com ela agora, ela pode gerar transtornos e atrasar o processo lá na frente, depois que tudo estiver encaminhado. Então a gente está fazendo um esforço para poder chegar nas famílias, entregar essas avaliações o mais rápido possível, e de repente, se não for dada atenção para isso agora, lá na frente a gente gera um complicador, que é sobre a tabela de avaliação dos imóveis, né? Então, eu, como passei por esse processo também, com a minha família, eu entendi mais ou menos como que era o processo, e a partir disso algumas famílias me procuram também, e uma dessas famílias que me procuraram, por exemplo, que é da Antônio Ribeiro de Abreu, daquele trecho onde a rua caiu, que tem famílias ali que estão nesse processo ainda até hoje, ela apresentou para mim a tabela de avaliação do imóvel dela, e ela trazia a data de 2018. Eu não sei, porque aí nessa ocasião, lá no início de 2020, nessa visita na Areia Branca, eu falei com o Josué disso, né, dessa minha preocupação, porque isso já onerava, né, a gente estava em 2020 e a tabela era de 2018. E aí ele chamou o Adriano, inclusive, que até está aí no encontro também, o Adriano participou dessa visita, e falou: Adriano, nós precisamos dar atenção para essa situação aqui. Né? E aí eu não sei se isso foi encaminhado, isso não foi, eu estou chamando atenção para essa necessidade, porque em 2020 a tabela 2018 já onerava muito essas avaliações que vão ser entregues para esses moradores. E agora, se a gente for falar de pós-pandemia, nós estamos falando de uma coisa de outro mundo. Né? Hoje, qualquer pessoa sabe que para você comprar um saco de cimento, para você comprar um tijolo agora, se conseguir comprar, porque muitas coisas nem estão no mercado disponível, e essa falta de matéria-prima, esse excesso de demanda fez os valores irem nas alturas. Estou trazendo essa preocupação, sabe, com essa tabela de avaliação dos imóveis. Ela já foi atualizada, porque já até brinquei com algumas pessoas, seria a mesma coisa de você vender a sua casa em real hoje e ter que comprar outra em dólar. E aí é difícil, você fazer isso é muito complicado. E aí estou chamando a atenção disso para que isso não seja uma dificuldade quando for colocado depois de tudo pronto. Avaliei os imóveis, entreguei a avaliação para a família vai ver que aquilo ali está onerando muito o processo de mudança dela hoje, sabe? Então, se a gente conseguir correr isso paralelo, para quando for entregue a avaliação para essas famílias, já esteja uma avaliação condizente com os valores atuais e uma avaliação justa, eu acho que isso vai encurtar muito os problemas que a gente pode encontrar lá na frente, sabe? Então, acho que dos pontos que a gente foi falando nas falas foram contemplados, algumas respostas já vêm sendo apresentadas, era isso mesmo que eu queria colocar, esses 2 pontos. O prazo para entrega dessas avaliações desses imóveis que vão ser começados a ser visitados na segunda-feira, né, que vão ser encarados em área de risco, que não vão ser contemplados pela microdrenagem e pelo novo projeto, pela mancha de inundação. E o outro ponto é a parte dessa avaliação dos imóveis. Da tabela, né? A tabela de avaliação dos imóveis. Ana, só um minutinho. Danilo, a área que não vai ser, que já é ponto crítico, que já foi definido hoje, numa reunião entre o secretário, o Cláudio da Rubel e o Henrique Castilho da Sudecap, vai ser alinhada na segunda-feira. É só para fazer uma correção, que as vistorias dos pontos críticos não vão começar na segunda-feira. Vai ter uma reunião, vai ser traçado um cronograma e a área social da Rubel vai comunicar previamente. Deve se iniciar na terça. Ah, sim, tranquilo. Não, perfeito. Aí é coisa de um dia, né? A minha preocupação é só para coordenar, porque isso foi traçado hoje à tarde, entendeu? Sim, é porque a preocupação é que seja... A nossa intenção, Adriana, era que fosse criada frente de trabalho para trabalhar Areia Branca, São Judas Tadeu, Etilândia, Juazeiro do Norte, esses pontos que são graves e que não vão mudar. Essas famílias vão ser, sabe? Mas se não dá, a gente está tentando encurtar esse prazo o mais rápido possível e tentando entender qual que é o prazo que essas outras famílias que estão no risco muito agravado, tendo em vista que até abril nós vamos passar pelo período chuvoso ainda, no mínimo, qual que é o prazo que essas famílias pós-Areia Branca vão conseguir ter esse processo de mudança. Mas é que eu falei com a Cléria, nós vamos tratar prioridade da prioridade, com cronograma, comunicando a comunidade até para acompanhar e para verificar que o trabalho é sério, né?
Então, vai ser comunicado um cronograma, horário, região que vai ser feita essas vistorias, até para ter algum adulto responsável, né, para acompanhar, porque vão ter que fazer vistorias internas nas residências, com relatórios fotográficos para avaliar. Perfeito. Bom, Danilo e, né, todo mundo que está aqui, sobre essa dúvida, né, poxa, os trabalhos já tinham sido iniciados na Areia Branca no ano passado, foram iniciados os trabalhos de topografia, levantamento topográfico no ano passado. Os cadastros, a gente pelejou com a empresa, estava no finalzinho do contrato, para que ela fizesse os cadastros, começasse para a gente atender aquele cronograma lá. E acontece que ela não fez o aditivo e a gente teve que esperar a licitação rodar para a nova empresa que faz cadastro começar a se apresentar, ter homologação, tal. Para ela ter a primeira ordem de serviço dela, foi do ONSA. Foi do ONSA e o Jatobás, 2 primeiras ordens de serviço dessa empresa nova. Foi em janeiro. E aí a gente, é uma empresa de São Paulo, tal, a gente teve uma certa dificuldade, mas a gente está com o ONSA realmente como prioridade. Então, os primeiros empreendimentos que tiveram ordem de serviço para cadastro e apropriação foi o ONSA. E aí já começamos direto na Areia Branca, tá? Você me pergunta, esses cadastros eu sei, eu já dimensionei, teve esse problema de algumas casas terem Covid que atrasou um pouco, mas a gente consegue dizer que dentro de 30 dias eu consigo terminar os cadastros e mais 30 dias para avaliação. Agora você me pergunta, Trícia, e quando que vai começar os cadastros do Ribeiro de Abreu? Imediatamente quando a gente terminar os cadastros do ONSA. Mas quanto tempo você vai levar? Eu não sei dizer. Por quê? Pode ser que, dependendo da vistoria, a conclusão seja que vão precisar sair 10 lotes. Pode ser que a vistoria chegue à conclusão que vão sair 20 lotes. Então, se eu te falar que eu vou demorar 30 dias para fazer os cadastros do Ribeiro de Abreu, eu vou estar afirmando uma coisa que eu não sei. Entendeu? E aí, essa que é a questão. Mas vai interromper o trabalho de cadastro? Não, não vai interromper o trabalho de cadastro. Desculpa te interromper, mas após as vistorias, né, que a gente vai ter a realidade da demanda emergencial de imediato, traça-se um cronograma e apresenta ao comum. Exatamente, Adriana, que ele perguntou hoje, qual é o cronograma? Hoje eu não consigo te dizer. Vai depender da vistoria, aí eu vou conseguir dimensionar esse trabalho, porque a equipe é uma só para fazer o trabalho, então, sendo 10 casas, eu consigo fazer em tantos dias, sendo 20, eu preciso do dobro do tempo, né? Mas essas entregas, elas vão ser feitas e não vai haver interrupção. A gente espera que essa empresa de São Paulo, consiga dar conta do trabalho e dar andamento. Alguém comentou que a pandemia é tudo muito difícil. Realmente a pandemia tem atrapalhado, sim, a questão das vistorias. É bem mais complicado, né, gente? A gente entrar na casa das pessoas e fazer as vistorias para as pessoas e para a própria equipe, que está lá indo a campo e fazendo as medições. Mas não vai ser por isso que a gente vai paralisar o trabalho, não. Isso é importante, Trícia. Apesar de tudo, o serviço não vai ser paralisado. Sim, eu acho que ficou uma dúvida, não sei se foi só para mim, o que é que você chama de cadastros no ONSA e cadastros no Ribeiro de Abreu? É a mesma coisa? Ou... Não é a mesma coisa, porque o ONSA é geral, né? Sim. Aí eu falo da Areia Branca e falo do Ribeiro de Abreu. O ONSA é porque a Areia Branca também é Ribeiro de Abreu. É porque a Areia Branca é uma rua. Gente, era a rua, eu queria falar rua São João de Cabeça. Só para a gente entender do que você está falando. Eu falo ponte, eu vou lá atrás, 2011, 2012, com a ponte Ribeiro de Abreu, que não saiu do papel, né? Sim. Enfim, que o Danilo bem lembrou aí dos cadastros de 2011, 2012, realmente, Danilo, e não foi para frente, foi um empreendimento aí com o Estado, enfim. E sobre as avaliações, a SUDECAP, ela tem... Doutor Valadão, você quer falar? Sim, vamos objetivar, porque eu acho que nós já estamos chegando a alguma conclusão de alguns pontos, e tem um outro ponto que a gente precisa abordar, né? Então, a Areia Branca já foi dito, o cadastro, a avaliação, a expectativa de 60 dias já iniciar, então, as negociações com as famílias e pronto. Ali, no caso
da São Judas Tadeu, naquela região fronteiriça ao Onça, um trabalho que vai ser feito de vistoria, que nós vamos ajustar o cronograma na segunda-feira, e a Ana Flávia vai disponibilizar esse cronograma, então, e que vai pegar, assim, aquelas que, como o Danilo disse, independente de estudo, vão ser afetadas. Então, vamos separar, vamos apartar esses domicílios para já dar um encaminhamento, aí entra no processo da Trícia para cadastro, avaliação, negociação, enfim. Então, dá o andamento, separa essa parte. Tá? Um outro ponto, então, que a gente precisa discutir... Valadão, então, só para a gente deixar acertado e passar para outro ponto, eu posso entender que as outras ruas também vão entrar nesse cronograma quando o senhor diz que é da prioridade, né? Sim, mas aí vai ser feita uma avaliação, porque a nossa expectativa é que essas ruas vão sofrer o benefício da solução de engenharia que vai ser colocada, tanto pela microdrenagem, quanto pela elevação do grade da Rua Ribeiro de Abreu. Tá? Então, isso aí é uma coisa que o Adriano vai ter que ponderar. Vamos pegar aquilo que é o mais grave, que não tem jeito mesmo. Né? Outro ponto que a gente já tem que começar a pensar é que, uma vez, então, negociado Areia Branca, por exemplo, negociado Areia Branca, aí vai entrar o parque, continua o projeto do parque. Então, as oficinas com a comunidade, a decisão do que vai ser feito naquele local, isso já precisa começar a ficar bem claro, o quanto antes. Porque quanto antes tiver essa decisão, mais cedo a gente pode produzir um projeto de uma reocupação ordenada e ambientalmente correta daquele local. Então, as oficinas precisam continuar. Nós temos outros problemas no Onça, lá na altura da Rua Santa Úrsula, que tem outros tipos de problema também. Tá? Nós temos que pegar a área lá do Arão Reis, que o Danilo citou, da visita que nós fizemos, também tomar a decisão com a comunidade do que vai ser feito ali no local e já começar a trabalhar naquilo. Na margem esquerda, ali em frente ao sítio do Paulinho, do lado de lá, também é outra área que a gente precisa definir o que a comunidade quer para definir o projeto e começar a já trabalhar na descrição disso. Então, é um trabalho em sequência que tem que ser feito. À medida, então, que houver definição, isso aqui vai virar parque, ao mesmo tempo ela tem que começar a decidir o que vai ser feito no parque. Então, essa mobilização está a cargo da URBEL, com a Ana Flávia, com a Marina, né? E que precisa de ser também mantido uma agenda paralela com vocês para ir tratando desse assunto também, para não deixar lá para frente, entendeu? Eu queria só colocar isso. Ô, doutor Valadão, só complementando a fala do senhor aí, existe uma área com a dimensão física proporcionalmente grande, que é o Areia Branca, que tudo acertado e removido, a comunidade tem que entrar em comum acordo como vai ser ocupado com equipamentos públicos no período de seca para ser utilizado, para não ser reocupado de novo. Porque com essa definição... Exatamente o que eu falei. Eu já posso tratar com a definição da comunidade num projeto licitado para atender a mesma. Pois é, Adriano, esse assunto é um assunto do trabalho social conduzido pela URBEL, né? Então, a definição do que vai ser feito, como vai ser feito, a gente tem que ter o mais rápido possível, porque isso tem custo, então tem que ser orçado, e tudo tem que caber dentro do orçamento, entendeu? Então, minha preocupação é exatamente essa, é o acerto com a comunidade nas áreas que serão desocupadas do que vai ser feito. Ô, Cléria, eu estou inscrito, viu? Só fazendo um ajuste, lembrando que aquela discussão que a gente fez com a comunidade final de 2019 para início de 2020, né, que a gente construiu junto aquele mapa, nas oficinas já tem o indicativo, né, e a gente conversou também hoje que aquela área lá do Novo Arão Reis, que é a área que já tem o maior número de demolição, a gente já vai fazer um mapeamento para ver se consegue já entrar com máquina, né, Valadão, que tem uma ali que já está pronta para o plantio, e a ideia é essa, a gente vai escalonando à medida que as áreas forem liberadas,
mas só confirmando que aquele mapa que definiu os usos está mantido. Estou aproveitando para mencionar isso, que uma pessoa perguntou se essa mudança da possível mancha de desapropriação altera o projeto. Eu respondi que pode estreitar ou aumentar em alguns lugares a área remanescente, mas não perde a ideia do parque comunitário, nem a ideia da construção coletiva que a gente está fazendo. Pode ter um ajuste nas áreas aí. E só uma informação também, dentro da fala do Danilo, que manifestou preocupação do contato com as pessoas de desapropriação, lembrando que aí, com a equipe social nossa, a gente vai fazer o possível para apoiar essa interlocução, né, aí com Trícia, com Adriano, à medida que essa coisa da desapropriação avança, a gente vai ajudando essa informação a chegar, né. Estamos num momento muito crítico da pandemia, estamos preocupados com as pessoas da nossa equipe, mas também com as pessoas que moram aí na região do Ribeiro e do Novo Reis. A gente entende que a gente também não pode ser agente de contaminação, né, e nem por isso a gente deixou de manter formas de contato, de estar presente aí na comunidade, mesmo que de forma distante, aí a gente continua, e com esse compromisso também fazer essa interlocução das informações de desapropriação, irem chegando e os atendimentos aí vão sendo marcados à medida que as avaliações chegam. Tem inscritos... Ana Flávia e Josué, me permitam a fala um momento? Só depois dos inscritos. Itamar já tinha falado uma vez, pode passar para outra pessoa que não falou primeiro, Cléia também se manifestou, posso passar para a Gleice que ainda não falou? Pode fazer, não falou. Boa noite mais uma vez, é a Gleice da Ruareia Branca, e eu gostaria apenas de reiterar trecho daquilo e de que, por gentileza, o doutor Josué Valadão pudesse esclarecer. Basicamente aquilo que ele falou, os preços dos materiais de construção, enfim, tudo aumentou drasticamente nesse período de pandemia. Então, quer dizer, será que esse valor acertado e proposto vai ser justo para a gente não cair naquela velha máxima que o Danilo falou? É como se a gente fosse ser desapropriado em reais e comprar a casa em dólar. Então, é uma preocupação muito grande de nós, que somos mais pobres, e estaremos envolvidos nesse processo todo de mudança de residência, né? É só isso. Ok, o preço tem que ser, o valor tem que ser um valor justo. A Trícia pode explicar como é que essa tabela funciona, a atualização dela, mas realmente você tem razão, Danilo, também, que o custo material de construção teve uma subida alta agora, né? Então, isso aí a Trícia pode explicar a metodologia, que nós, como servidores públicos, nós temos também um regulamento, que não podemos ser da nossa cabeça, né? Tem que ter, tudo tem uma regra, porque no final é recurso público, né? Isso, então, olha, os laudos de avaliação, eles são elaborados por uma comissão de avaliações, então não é uma única pessoa que avalia, são uma comissão. E para as benfeitorias, a gente usa a metodologia do CUB Sinduscom, Minas Gerais. Então, é utilizado a tabela dos construtores civis em Minas Gerais. A tabela referenciada geralmente é do mês, disponibilizada no mês da avaliação. Então, ela reflete os custos unitários básicos de construção em Minas Gerais daquele mês. Então, é o mais atualizado possível. Os laudos todos vão ser laudos de 2021, e o terreno é feito uma metodologia de pesquisa de mercado, e tanto o CUB Sinduscom, né, que é o método unitário, acho. Eu confundo, gente, desculpa, mas a pesquisa de mercado para atribuição do valor do terreno. É unitário. Porque ela é advogada, gente, é unitário. Obrigada, Adriano. São todos normatizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, a nossa metodologia de avaliação de imóveis urbanos segue a norma técnica da ABNT e é o mais atualizado possível. Obviamente, gente, mesmo com todo esse trabalho criterioso, como eu falei no início da reunião, né, se a família ela tem o direito de questionar o valor, e isso vai ser resolvido no âmbito de uma perícia judicial, né, um perito, que é um engenheiro também, avaliador, nomeado por um juiz, ele vai falar quanto que vale o imóvel. Tem os pontos positivos e os pontos negativos do processo judicial, mas esses detalhes, eles são todos explicados pelo advogado, né, durante o atendimento, que é no atendimento da família, em que é apresentado o laudo de avaliação, o caminho do acordo ou o caminho da judicialização. Então, assim,
A metodologia é uma metodologia, como o doutor Valadão falou, né, é normatizada, não é uma coisa que a prefeitura inventou, né, segue realmente a norma brasileira de avaliação e ela é realmente mais atualizada possível, tá bom? Bom, gente, eu acho que podemos encaminhar agora para o encerramento, né? Eu acho que nós já abordamos, estamos aí todo mundo aí exauridos por essa pandemia, né? Mas eu acho que... Valadão. Acho que foi muito rico, trouxe muito... Eu gostaria de colocar uma coisa no final, para gente... Um desafio para todo mundo. Outro dia eu participei de uma audiência pública, que você estava presente também, parte dessa equipe também que estava aí, estava presente, que foi uma audiência pública sobre ocupação urbana. O Comupra há muito tempo, e tem conversado isso com você em diversas vezes, ele tem proposto a utilização dos espaços públicos de uma outra forma. A gente ocupar também, mas ocupar de forma coletiva, ocupar de forma em que a população aproveite. Tem nos preocupado muito, e gostaria de compartilhar isso com vocês e buscar uma solução para isso, as áreas da nossa região que já estão desocupadas. Grandes espaços dentro do conjunto Ribeiro de Abreu, a nascente, a própria área do Parquinho Campinho, que a gente poderia, com pouco investimento, que é pouco investimento, reforçando também aquilo que o Cléber falou, que essas diretrizes, né, elas já foram colocadas, né, elas já foram definidas pela comunidade em 2 processos, um com a Ismapu e o outro com a UBEL, de, junto com a comunidade, fazer a ocupação desses lugares, evitando a ocupação desordenada. Esses lugares já estão desocupados, eles não têm mais o risco, estão lá, prontos para ser ocupados. Tanto que já foram motivos diversas vezes de acionamento por parte da comunidade do COP, buscando no COP a proteção dessa área. Então seria interessante a gente pensar, Josué, alguma coisa nesse sentido, né, de ocupar essa área. Sim, é possível, tá? Mas isso aí, o Cláudio está aí, isso aí é a equipe dele que vai estar negociando com vocês, vendo o que é para ser feito. Depois, a execução vai ser feita, então, pela outra equipe do Aloysio, que trabalha na UBEL, que também está aí acompanhando a reunião, né? Então, é só a Marina puxar o carro com vocês aí e a gente começar a trabalhar nisso. Eu concordo. Quanto mais cedo a gente ocupar de forma ordenada e combinada com a comunidade. Tá certo? Não pode ser um negócio assim, não era assim que eu queria, tem que acertar a coisa combinada, né? E já ir fazendo. Eu concordo inteiramente, o Cláudio, todo mundo concorda com isso. Tá? O doutor Valadão, seu Josué, eu concordo com o senhor isso que chama na engenharia. Desculpa. Isso chama na engenharia prevenção preditiva. Já que nós temos uma área definida a ser removida, antes que inicie a remoção, já tem uma definição coordenada pela comunidade, pelo órgão público, para ser imediata. Chama prevenção preditiva. Então, eu concordo que a gente podia ir partindo para o encerramento, e daí, para encerrar, primeira coisa, eu queria fazer um pedido, assim, na verdade, a gente está sempre dizendo isso, tanto que essa comunidade, ela tende a ser parceira mesmo da prefeitura, de trabalhar junto. Josué Valadão reforçou isso no início, né, na fala da mensagem, também reforçou isso. E nesse sentido, é muito importante que a gente consiga acompanhar de perto o processo. Quando a Trícia fala mesmo que a terceirizada não aceitou o aditivo, e aí o que aconteceu? Teve que fazer o processo todo de novo. É muito importante a comunidade ir sendo informada desses processos, até para saber mesmo se é justo o que a gente cobra, porque às vezes a gente cobra uma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo, mas as cobranças elas vão chegar com certeza. E nesse sentido da gente tá nessa parceria também, de receber documentação, projeto, junto com o técnico, é claro, porque na comunidade a gente o projeto precisa vir junto com o técnico para explicar o projeto, isso é importante. E nesse sentido, talvez,
a gente já sair daqui com uma outra agenda. É possível? Se a Trícia fala que com 30 dias, né, dentro de 30 dias, ela não garantiu o que é que vai ser feito nesses 30 dias, mas nesses 30 dias vai ser feito alguma coisa de cadastro, então da gente poder já, daqui 30 dias, a gente poder marcar um outro encontro? O que vocês acham? Sim, é possível. Agora, Cléria, eu tenho mantido sempre contato, ou através do Comupra, ou com o Itamar ou com o Danilo. Então, eu pediria que esse acerto de agenda fosse continuar a ser com o Itamar, com o Danilo. Sabe? Porque, senão, daqui a pouco tem 5, 10 interlocutores e a gente pretende ser bem objetivo com isso. Tem sido, ao longo dos anos, o Itamar, e eventualmente com o Danilo. Então, a gente podia concentrar nisso. A gente ajusta isso com eles, tá certo? E aí a agenda... Um sonho que eu queria falar com vocês é o seguinte: na terça-feira, a Câmara vai votar a autorização para a gente captar um empréstimo, para a gente resolver a questão lá do Isidoro, onde tem 4 ocupações grandes, moram ali 4.000 famílias, em condição miserável, sem cidadania, sem saneamento, insalubre, uma série de coisas. Alguns vereadores, por razões políticas de oposição, estão indo contra essa aprovação. Mas eu acho que na terça-feira o bom senso vai prevalecer e vai ser aprovado isso. Ora, esse projeto é enorme e a Urbel é que vai tocar esse negócio lá. Vai ser uma coisa muito grande, é construir uma cidade, né? E a construção disso vai ser feita toda com interação com a comunidade. A comunidade é que vai, junto com a Urbel, definir como é que vai ser essa cidade que moram 4.000 famílias. Eu estou falando, se tiver 3 pessoas por família, estou falando da cidade de 12.000 habitantes, né? O meu sonho é que esse trabalho com vocês, com o Comupra, sirva de exemplo para a cidade, entendeu? Que é possível o poder público interagindo com a comunidade, assim como a Urbel fez no aglomerado Santa Lúcia, como fez no Taquaril e vários outros lugares da cidade, que essa pegada de participação conjunta mostre para todo mundo lá dessas 4 ocupações que é possível ter esse tipo de diálogo. Então, eu tenho uma expectativa pessoal de que esse projeto vai ser um exemplar, vai ser um case na história nossa. Por isso, a gente tem todo esse empenho de fazer a coisa direito. A próxima agenda, então, Cléria, seria alguma coisa a ser combinada entre a Ana Flávia com o Itamar. Tá certo? Ninguém não ajusta. Aí, como foi essa reunião? Né? E dizer que é muito importante a presença de vocês, Adriano, Trícia, do senhor mesmo, do Castilho, é muito importante a gente estar alinhando todas essas informações. Vocês têm que desculpar o Henrique perdeu um filho há 2 semanas, ele está muito ainda abalado, né? Então tem que dar um desconto, e por isso que ele teve que sair para uma reunião familiar, tá certo? Mas ele é uma pessoa que vai estar participando junto, né, com vocês e tudo mais. Okay. Eu acho, Tamar, que cumpriu, eu acho, o objetivo, né, que nós tínhamos acertado. Achei a reunião muito rica, muito boa. Eu queria pedir ao Cláudio para fazer um fechamento aí para nós, ele que tem uma experiência muito maior do que a minha, que a nossa, desse tipo de assunto, né? Eu só pediria a ele que fizesse, então, Cláudio, um encerramento para nós. Bom, pessoal, como o Valadão mesmo disse, reunião boa, né? Propôs ações concretas aí para frente. Nessa semana que entra, nós vamos estudar. Eu acho que nossa atitude tem que ser ir fazendo o projeto, mas também ir dando algumas soluções que podem ser dadas, desde que os dados, né, eles vão sendo formados, né, conseguidos pelo projeto, a gente vai agindo no campo. Onde tiver já que a parte de cadastro, parece que tem um contrato agora que está desembolado, isso tranquiliza bastante, né? Aí, à medida que a gente for tendo as informações, a gente vai, as famílias que têm que sair, nós vamos ver se a gente bota isso já para andar, no sentido de fazer o cadastro e avaliar o imóvel da família e apresentar para a família.
Bom, até aí é possível a gente ir. Depois a família tem que ver, né, se a coisa está num valor que ela acha razoável, que ela acha bem pago, e aí tem um nível de cada família que vai ter que decidir. Mas a gente pode levar isso até aí. Eu acho que o projeto que está sendo tocado lá pelo diretor Adriano, lá na SUDECAP, eu acho que a gente tem que ter muito, e colhendo os dados mesmo, sabe, Adriano, mesmo antes de terminar especificamente o projeto, aquilo que já for ser consolidado, né? Ô, Cláudio, concordo com você, e vai ser trabalhado a 8 mãos, nós, SUDECAP, o URBEL e a comunidade, nós vamos tentar trabalhar por trechos críticos e não o projeto como um todo, coletar dados e informação por trechos. Isso. Aí a gente vai colher, mesmo antes do projeto ter entregue, vamos dizer assim, né, na formalidade, a gente já pode ir tomando diversas ações para que no próximo período chuvoso a gente tenha um número cada vez maior de famílias em segurança. Vamos ser proativos, Cláudio. Proativos. Na região. Então, contem comigo, a URBEL parece não, né? O Valadão já decidiu isso, vai ter um papel mais, vamos dizer, protagonista nessa obra, né? Nós vamos discutir, vamos remodelar a obra, os contratos, né? Porque o projeto muda, o tipo de contrato que estava programado também talvez já não atenda mais, nós vamos ter que desenhar um contrato que dialogue com aquele contrato das oficinas, né? Para potencializar, inclusive, a participação da comunidade, mas nós também não podemos julgar todos os trabalhos, né? E a grande responsabilidade só na mão da comunidade. Sim, ela é importante, principalmente no processo decisório, mas nós é que temos que fornecer os meios e dar agilidade. Então, vamos... E estaremos sempre à disposição, viu, Cláudio? Sempre que precisar. Tá joia. Não, a gente tem a comunidade em alta conta, né? O nível de discussão é elevado, né? É uma comunidade que a gente tem prazer em encontrar, em trabalhar, porque mesmo quando as críticas vêm, elas são bem colocadas, bem fundamentadas, né? E de maneira, assim, digna, né? Como mesmo foi dito aí, com dignidade, com, né, vamos dizer assim, cumprindo o seu papel de cidadão, né? Então, para nós é sempre um prazer trabalhar com vocês, e vamos ver se a gente começa agora mesmo, né, nessa mudança de projeto, dar uma celeridade nas intervenções aí, e principalmente nas famílias que estão mais expostas ao risco, né? Depois a gente vamos daí para as outras ações que temos que fazer, tá? Alô. Só um pequeno lembrete, a vistoria incluía a rua Monte Aurélio, porque ela estava fora da mancha, fica ali na margem do Isidoro, um pouquinho antes do Areia Branca, mas são poucas casas, mas ali tem que ser incluído. A situação não está boa, não. Na verdade, nós vamos lá. Eu nem sei se estava fora, não, porque pelo menos dentro dos projetos, ele contemplava ela também. Eu não sei quando vocês falam de mancha de inundação, se mudou, se alterou alguma coisa. Não vamos discutir, não, é porque na mancha não estava incluindo a Monte Aurélio. Então... Isso partiu de uma observação recente, houve uma vistoria lá recente, a URBEL teve lá com a área de risco, a Defesa Civil teve lá, então ali realmente tem que tomar um cuidado. Sim, com certeza. Ô, doutor Valadão, só para esquecer todo mundo, o primeiro item do estudo é reavaliar a modelagem da mancha de inundação, para ver a real. É isso aí, pessoal. Então, nós não devemos terminar essa vistoria num dia, né? Isso não deve, nós devemos ir, voltar, pegar os dados que o projeto está desenvolvendo, pegar mapas, ir ao campo, verificar, tá? Então, assim, é um contínuo trabalho. Eu pedi para o Luiz aqui pelo Zap, para ele já começar a acompanhar no campo lá, né? Para a gente ir mediando, né, aquelas que são essenciais da gente já tratar a desapropriação já de imediato, né, e a gente ver quais soluções a gente pode dar lá, tá?
Então, tá bom, pessoal, por mim. Vamos encerrar então, pessoal. Boa noite. Né? Boa noite a todos, prazer. Estamos aqui para resolver os problemas. Um abraço. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. José. Boa noite, gente. Obrigada pela participação de todos. Obrigada. Falou, um abraço. Falou. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Até mais, Tamara. Tchau, boa noite.